E agora eu vou entrar com uma outra pergunta, já que tu falou de endurance, carboidrato e intratreino. Se fala em 90 gramas de carboidrato hora. Uhum. Isso é difícil, né? É É difícil. difícil da gente conseguir. E muitas vezes a gente faz isso e o corpo não tá pronto para absorver isso também, né? Então, assim, fala um pouquinho sobre treinamento do intestino para que ele seja apto a absorver essa quantidade toda de carboidrato. Não adianta só a gente ingerir sem que o intestino esteja treinado para absorver. Perfeito. E eu brinco com os pacientes, né, assim, o nosso intestino é como um pulmão, que a gente vai treinar para melhorar a nossa capacidade, né, pulmão, perna, enfim, coração, e o intestino da mesma forma, a gente precisa treinar ele para que a gente torne ele cada vez mais eficiente, né. Então a gente tem algumas estratégias que a gente prioriza quando vai pensar numa adaptação intestinal, né, Thaís. Primeiro ponto que eu gosto de visualizar sempre é partir da premissa do que a pessoa está acostumada já, né? Então, não vou indicar algo que esteja fora da realidade atual daquela pessoa, justamente para que a gente possa fazer uma progressão, né? E outro ponto que é legal da gente visualizar é os tipos de carboidrato que estão no gel. Então, a gente tem normalmente proporções que tendem a ser mais proveitosas, né? Então, a combinação de glicose com frutose, 1:0,8, que hoje os géis até deixam descritinhos ali muitas vezes, eles, por terem receptores diferentes, a gente consegue absorver uma carga maior, né, por diferentes receptores da glicose e da frutose. Então, isso faz com que a gente consiga absorver mais e melhor. Então, além do tipo de carboidrato, essa progressão ela precisa ser feita com cuidado e também a gente padronizar. Isso é muito importante em vários sentidos quando a gente pensa em estratégia nutricional, né? Ter um padrão. Então, tu vai lá, vai testar géis e vai ver o que de fato tá. Esse aqui eu vi que foi o que me desceu mais confortável, é legal pro meu paladar, enfim. E a gente vai tentar manter o padrão em cima deste gel, né? Gel, isotônico, enfim, né? O que for para a gente suprir essa demanda de carboidrato. Então, para mim, os principais pontos são esses: essa progressão, o cuidado com o tipo de carboidrato e a padronização. E claro, a gente tem que cuidar a osmolaridade, a quantidade de água junto, né? Daí já entra outros fatores, assim, mas esses são os pontos principais que eu visualizo. Detalhes, né, que fazem toda a diferença. E numa prova de longa duração, Uhum, né, às vezes intercalar a questão com sal faz uhum, diferença? uhum. Com certeza, ajuda bastante, eles se otimizam a absorção, né, então o sal é legal e a gente tem hoje várias formas de consumo de sódio, né, tem do gel, do próprio gel, alguns têm mais, outros têm menos, tem a cápsula de sal, tem os eletrólitos em sachê, que muita gente dilui em água, tem dos isotônicos. O sal ele é muito importante, principalmente para a gente ter uma absorção e uma hidratação efetiva, né. Só que como a glicose ela puxa água para a célula também, então consumir carboidrato com sódio, com água, é o que vai tornar mais eficiente, né, em todos os sentidos, essa disponibilidade de energia e a nossa hidratação. Perfeito. E quando a gente pensa também, né, em gel e essa quantidade toda de carbo Uhum, hora, a gente tem que pensar também muito na questão de gastrointestinal mesmo, porque uhum, desconforto gastrointestinal é uma das coisas que mais atrapalha atleta, né, perfeito. tanto às vezes por não conseguir fazer o uso da quantidade adequada, Uhum, quanto às vezes ter enjoos, uhum. etcétera, né. Então eu te pergunto assim, João, existem estratégias, cuidados, o que que a gente pode fazer para minimizar a chance de ter desconfortos gastrointestinais? É isso como eu falei, né, Thaís, então a gente cuidar essa questão dos tipos de carboidrato que a gente vão ser ingerido durante o treino, então para a gente ter essa absorção efetiva, essa ingestão de água junto para a gente conseguir absorver, ter essa osmolaridade correta, né, para absorção do carboidrato e essa progressão. E assim, né, Thaís, 90 gramas a gente vê se falando mais, mas não é para todo mundo, né? Então é importante a gente abordar isso também. Normalmente eu vejo que na minha prática clínica, principalmente, 30, 60 gramas supre, assim, 80% dos pacientes, né? Claro que daí atletas mais experientes ou umas modalidades de mais longas duração, aí sim a gente vai progredindo pensando de fato em ter esse aporte 90 ou mais, né? Mas é muito importante a gente avaliar cada caso. Até vou dar o meu exemplo. Às vezes eu falo para os pacientes, ano passado eu corri a maratona, foi minha primeira maratona, né?
Eu corri, eu acho que, se eu não me engano, com 30, 35 gramas de carboidrato por hora. E eu progredi no final da prova. Eu terminei muito bem. Minha primeira maratona eu queria fazer sub 3 ali, né? Sem querer forçar nada. Então, de certa forma, estava confortável. E do km 35, que normalmente é onde a parede, né, da maratona, que muita gente fala, foi onde eu consegui progredir. Aí o pessoal, tá, mas 30 gramas de carboidrato, será que com 60 é melhor, com 90 é melhor? Não sei. Para mim foi o suficiente e eu entreguei o que eu precisava. E eu treinei aquilo, né? Então, Exato. meu corpo estava acostumado com aquilo e foi o que eu consegui fazer e foi dentro das minhas expectativas, né? Eu acho bem legal, a gente trazer aqui, porque eu vejo, eu lido muito com a rede social, Uhum, então muita gente me faz muita pergunta. uhum, E aí eu vejo que é uma necessidade, as pessoas elas não têm nem diretrizes bem básicas, uhum, né, de como suplementar uhum, numa corrida. Então eu vejo gente que corre 3, 5 quilômetros ou de maneira alguma diminuindo essas distâncias, né, elas perfeito. têm o seu valor, mas eu tô pensando aqui no tempo de exposição mesmo, que é um tempo reduzido. Uhum, Vejo gente suplementando, uhum, e de outro lado eu vejo pessoas correndo 10, 15, 21, às uhum, vezes não suplementando, uhum, né, porque por falta de informação mesmo. perfeito. Queria que tu desse, assim, de forma bem Uhum, genérica, por óbvio, né, se quem quiser gente, quem quiser performar, quem quiser render, tem que procurar um nutricionista, porque mesmo se eu e o João formos correr 10 quilômetros, eu e o João somos diferentes. Temos capacidades diferentes, necessidades diferentes, rendemos diferentes, estilos de vida diferente, biotipos diferentes, portanto a gente precisa de uma estratégia nutricional diferente, né, perfeito. por isso nutricionista.